rápida, mas é preciso ser comunicador. O comunicador é aquele que fala, mas é também aquele que escuta. É aquele que diz, mas também se coloca na posição de escutar. Ele não só fala, ele também escuta. Ele não só escuta, ele também fala. Isso é comunicar. E nós somos chamados a comunicar aquilo que é bom, aquilo que é bem, aquilo que edifica, aquilo que ajuda, aquilo que torna o outro melhor pelas nossas palavras. É muito bom quando alguém diz para nós: nossa, como você é uma pessoa legal. A gente fica muito feliz. Mas quando alguém chega para nós e diz: olha, você é muito chato, aí você já fica triste e preocupado. Então a gente tem que tornar a comunicação capaz de trazer as pessoas para perto. Bom, eu vou me deter ao texto, porque eu tenho tempo para falar com vocês, e eu preparei esse texto. Eu já tinha esse texto, ele foi enviado para uma revista, que vai ser publicado, ainda não foi, a minha autoria esse texto, e ele tem como tema o que significa estar aí no meio de um mundo tão amplo, tão profundo, tão cheio de gente que se chama o mundo das mídias sociais ou das redes sociais. Aí eu fui ler mais uma vez, fui pesquisar mais uma vez, e a igreja nos ajuda muito, até porque a igreja é a grande comunicadora da Boa Nova de Jesus. E a igreja, como essa mãe e mestra, ela nos ensina muito. Então eu vou me deter ao texto para que a gente possa ter um norte sobre os desafios da evangelização nas mídias sociais. Como é que a gente consegue conectar o que é bom e o que é paia, massa e paia. Então, essa maneira de falar é muito massa. O povo lá no Ceará fala muito isso, viu? Isso não. Qualquer coisa boa, o pessoal diz: rapaz, isso é muito massa. Então é um ditado nosso, do dia a dia. E a paia também. Para dizer que algo não presta, que algo não é bom, a galera fala: não vai não, porque isso é muito pai, deixa disso, isso é errado, isso é pai. Então essa maneira de falar é muito cotidiana, é muito do dia a dia, não é? E a gente acabou trazendo para as redes sociais, e o povo gostou, e o povo gosta de falar, e eu também. Eu falo muito para a juventude lá na minha paróquia, né? A minha juventude da minha paróquia é muito massa, né? Vocês também, vocês estão aqui, mas da minha paróquia é muito massa. E por sinal está acontecendo hoje, lá na paróquia, o 8º encontro de jovens com Cristo. Eu estou aqui, mas amanhã já volto, que eu vou ficar lá participando com eles. E dessa vez estão inscritos 90 jovens, graças a Deus. Mais 90 jovens em retiro espiritual. No início agora eu vou me deter no texto. No início desta nossa conversa, quero começar destacando as palavras do nosso saudoso Papa Francisco sobre as novas tecnologias e entre elas as mídias sociais. Quando ele diz o valor fundamental que devemos reconhecer e promover através das mídias sociais é fazer da dignidade intrínseca de cada homem e de cada mulher o critério-chave na avaliação das tecnologias emergentes que revelam sua positividade ética na medida em que ajudam a manifestar essa dignidade e aumentam sua expressão em todos os níveis da vida humana. Então, para o Papa Francisco, qual é
o objetivo primeiro e último das redes sociais, das tecnologias de massa de comunicação: a dignidade da pessoa humana e a sua expressão. É triste quando nós temos comunicadores que se dizem cristãos, sejam católicos ou não, que ao invés de falar o que edifica as pessoas, se perdem criticando e acusando as pessoas. Isso não é comunicação. Isso é desrespeito velado ou desvelado. Eu não posso pegar a minha rede social e fazer dela um instrumento de ataque. Segundo o Papa Francisco, isso não é o uso correto das redes sociais. Porque a rede social, a mídia, os meios de comunicação de massa devem expressar, valorizar a dignidade humana. Para quem lê a palavra de Deus, você vai vendo que o ser humano vai tomando um destaque dentro da palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O ser humano vai sendo cada vez mais colocando em destaque dentro do projeto de salvação de Deus. Por quê? Porque de fato o ser humano é a criatura visível, mas querida por Deus. E ele não fala o ser humano católico, ele não fala o ser humano cristão, ele fala o ser humano de modo geral, o homem e a mulher criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso o Papa Francisco nos recorda a importância de se expressar, de se aumentar, de manifestar e aumentar sobre a dignidade do homem e da mulher. O Papa ressalta que o diálogo entre crentes e não crentes sobre as questões fundamentais da vida, da sociedade, da ética, da ciência, da comunicação e sobre a busca do sentido da vida é um caminho para a construção da paz e do desenvolvimento humano integral. E que nesse aspecto as tecnologias de comunicação é de grande ajuda para a humanidade. Eu, quando estou navegando pelas redes sociais, que vejo um vídeo, seja de quem for, que começa a falar mal de quem quer diferente de nós que cremos, que começa a julgar, eu passo imediatamente. Aquilo não vai me edificar em nada. A gente no seminário, na faculdade, quando a gente está estudando antropologia das religiões, a gente é convidado a conhecer as religiões. Conhecer não significa que você está crendo como eles creem, não. Mas você está tendo conhecimento para você saber a diversidade que existe no respeito que você deve dar e receber. Então quando eu estou nos meus momentos, entre aspas, livres, e começo a ver alguns vídeos, eu passo, quando tem esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque aquilo não vai me edificar nada, não me ajuda. Então eu não preciso beber de água que não vai me ajudar. É igual uma água poluída. Vocês tomam água poluída quando estão com sede, sim ou não? Não. Não, você pode estar morrendo de sede, mas você vai procurar uma fonte de água potável, é ou não é? Uhum. É ou não é? Sim. É. Assim também na mídia, existem muitas águas poluídas, viu?
E que triste, muita gente bebe delas. Está sendo envenenado, e o que é pior, vai se tornar um envenenador. Porque isso não edifica e nem traz o ser humano para perto. Nos anos 60 para 70, o Concílio Vaticano II, através de um decreto chamado Inter Mirifica, afirma: a Igreja reconhece que os meios de comunicação social, e naquela época ainda não havia internet, não havia Instagram, não havia Facebook, não havia WhatsApp e o restante. A Igreja reconhece que os meios de comunicação social. Menino, olha, quando o Papa Leão foi eleito, os assessores lá da comunicação do Vaticano criaram o Instagram do Papa. Não sei se vocês seguem. Em questão de minutos já tinha mais não sei quantos milhões de seguidores. Mas vocês sabem que não é o Papa que alimenta ele. O Papa não tem como ficar. Né? Se o arcebispo é o arcebispo, não tem tempo para quase nada fora da sua. Imagina o Papa. Mas o que ele faz? O que eles fizeram? Pegaram e colocaram o Papa dentro da mídia. A gente tem que estar aí. É o avançar para as águas mais profundas hoje. Mas não avançar sem o barco. Não avançar no nado. Se alguém aqui já tomou banho no mar, sabe que não dá para avançar. Porque as ondas se jogam para fora, não é? Mas quando você entra numa jangada, eu aprendi a nadar no mar, lá da praia do Iguape, lá de Aquiles, região metropolitana de Fortaleza, eu aprendi a nadar no mar. Mas a gente sabe que você só avança se estiver no mar. Então, a igreja tem que estar nos meios de comunicação, sim. Internet, sim. Redes sociais, sim. Mas nós devemos estar no barco da igreja, não sozinho. Quando a pessoa diz assim: padre, o que o senhor respondeu eu não gostei, problema teu, e eu não vou mudar. Por quê? Porque eu estou respondendo de acordo com o que a palavra de Deus ensina, que a igreja ensina. Se você não concorda, o problema não é meu. Vai brigar com Jesus ou vai brigar com o Papa e com os bispos, não é comigo. Porque o barco que navega sobre o mar, não tem uma música? Para nós é a igreja. E a gente tem que estar dentro do barco. Essa semana Pedro saiu do barco, quis andar sobre as águas, começou a afundar. Jesus foi lá, deu um carão em Pedro e colocou ele dentro da barca. Às vezes, muitos que se dizem católicos por aí, que querem estar no mar da internet, fora da barca que se chama igreja. A gente tem que ler, a gente tem que pesquisar o que a igreja está ensinando, a gente tem que ficar ouvindo. O seu bispo citou agora há pouco o primeiro documento do Papa Leão, onde ele evidencia que os maiores evangelizadores para nós hoje são os pobres. Tem gente que nunca leu o documento do Papa. Aí vai para a rede social e diz: isto está errado. Pergunta qual foi o documento que leu. Só sabe decorar parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. Como se o Catecismo da Igreja Católica respondesse a tudo. Gente, o Catecismo da Igreja Católica precisa já ser renovado. Foi da época do Papa João Paulo II. Tem que ser atualizado. Já passou Papa João Paulo II, Papa Bento, Papa Francisco e agora o Papa Leão. O catecismo da igreja é necessário, mas ele não responde tudo, mas tudo é. Mas o catecismo diz isso. Mas o que a igreja está dizendo hoje? Já avançou. Isso está no barco que navega sobre o mar, que se chama igreja. Por isso, o concílio diz: a igreja reconhece que os meios de comunicação social, se bem usados, podem prestar valioso auxílio à humanidade.
Quem aqui tem rede social? Levanta o braço. Como você usa a sua rede social? O Instagram e o Facebook. Aqui está dizendo, se bem utilizado, fará um grande bem à humanidade. Agora eles fizeram uma pergunta no Instagram e disseram assim, padre, isso aqui está sendo transmitido pelas rádios, não está? Então você que está ouvindo, eu sou o padre Josué Queiroz, da Arquidiocese de Fortaleza. A pergunta foi assim, padre, é pecado chutar, literalmente, né? Igual uma bola. Aqueles trabalhos do pessoal da macumba. Aí eu disse assim, olha, se a gente não souber respeitar, não é crer, mas respeitar os símbolos religiosos de outras religiões ou crenças, como é que a gente vai querer que respeitem o nosso? Eu chuto. O problema é seu. Padre, eu posso chutar aquilo que não é católico? Onde Jesus manda fazer isso? Tem aquela passagem, né, que os 2 discípulos, filhos de Zebedeu, se não me engano, estavam na região da Samaria. Jesus estava lá e eles não quiseram ouvir Jesus. E eles disseram, Senhor, o Senhor quer que a gente mande fogo do céu para destruí-los? Diz a palavra, Jesus os repreendeu e disse, vamos para outro canto. Eu estou passando aqui, tem um negócio lá que não é meu, da minha fé, que custou eu fazer isso? Custa alguma coisa? Ali. Mas essa maneira que expressa aquilo que eu estou já dizendo, a gente esquece de expressar a dignidade humana. E expressar a dignidade humana é respeitar a maneira como uma pessoa crê, mesmo que não seja minha. Isso não é dizer que eu concordo, não, é respeitar. Faz aí, vou baixar. É levar a pessoa o direito, ou reconhecer a pessoa o direito dela crer no que ela crê, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não creia. Horizontal vertical. Mas as redes sociais estão cheias disso. Eu estou falando de um aspecto religioso, mas a gente se abriu o leque em todos os outros aspectos. Familiar, profissional, social, esportivo, político, misericórdia, não vou nem entrar neste meio. Senão a gente não sai mais. Por isso o Papa, o Concílio diz, os meios de comunicação, sendo bem usados, podem prestar valioso serviço à humanidade. Bom, eu vou entrar aqui um pouquinho na minha área. Vocês ouviram que eu sou canonista. O Código de Direito Canônico, o atual, ele oferece uma base muito sólida para compreender qual é a missão evangelizadora da Igreja nos meios de comunicação modernos, nas redes sociais, por exemplo. No cano 822, parágrafo 1, diz assim: os pastores da igreja, nós temos aqui Dom Juarez, o pastor da igreja, no cumprimento do seu ofício, usando o direito próprio da igreja, procure utilizar os meios de comunicação social. Isso significa dizer que os pastores da igreja têm o dever de fazer uso desses instrumentos de comunicação na sua missão pastoral. Então, esse congresso, por exemplo, deve ser, e aqui a presença do nosso arcebispo já garante isso, deve ser apoiado pela igreja. Segundo canto, os meios de comunicação, aqui a rádio, por exemplo, é um meio de comunicação de massa, deve ser utilizado pela igreja para ação evangelizadora. No parágrafo 2º, mesmo cano, 822, diz: cuidem os pastores de instruir os fiéis
a respeito da obrigação que tem de cooperar para que o uso dos meios de comunicação social seja vivificado pelo espírito humano e cristão. Portanto, cabe aos pastores da igreja a instrução do uso correto pelos fiéis, isto é, humano e cristão, dos meios de comunicação social. O código está dizendo, Cânon 822, parágrafo 2º, uso correto dos meios de comunicação para que seja vivificado pelo espírito humano e cristão. Nós somos, primeiro, humanos e, graças a Deus, cristãos. A gente nasce primeiro que humano ou cristão? Humano. A gente nasce igual a todo mundo, humano. Por isso o código coloca na ordem correta, humano e cristão. O que significa? Não está dizendo que o ser cristão é menos importante do que o ser humano, não. Mas ele está dizendo, pelo fato de sermos humanos, somos também chamados a ser o quê? Cristãos. Para dignificar. É muito presente, quando a igreja fala, principalmente da comunicação, esta palavra, dignidade do ser humano. Dignidade do homem, da mulher, do jovem, da criança, do senhor, da senhora, do embrião, do recém-nascido, daquele que está nos últimos momentos, a dignidade. Expressar e valorizar a dignidade. E o parágrafo 3º do mesmo Cânon 822 diz: todos os fiéis, principalmente os que de algum modo participam da organização e usam desses meios, aqueles que trabalham com os meios de comunicação, os profissionais da comunicação, que aqui tem vários e várias, sejam solícitos em colaborar com a atividade pastoral, a fim de que a igreja possa exercer com eficácia o seu números, também através desses meios, ou seja, que compete também aos fiéis que participam mais diretamente desse mundo das comunicações sociais. Estamos falando aqui dos profissionais da comunicação, seja como profissionais ou em virtude do habitual contato próprio de cada cidadão com a missão pastoral da igreja. Lá na minha paróquia a gente fundou a PASCOM, Pastoral da Comunicação, e graças a Deus tem 3 deles, tem 70 membros na Pastoral da Comunicação da minha paróquia, 90% de jovens, meninos e meninas, que só sabem tirar foto, fazer aquelas trends, mas estão lá. Mas tem 3 deles, 2 moças e um rapaz que são formados em comunicação. E um deles não é da minha paróquia, é de outra paróquia. Aí ele veio lá para a minha paróquia e disse assim: Padre Josileu, o senhor me aceita aqui? Eu sou fulano, sou formado em comunicação. Eu disse assim: e por que você não está servindo na sua paróquia? Porque o padre da minha paróquia não quis. Eu disse: foi vendo e está lá, ajudando os outros. Ele e as 2 moças, as 2 moças são as coordenadoras da PASCOM, Pastoral da Comunicação, ajudando os outros, e ele também está lá ajudando. Então tem 3 profissionais da comunicação ajudando uma turma de jovens que de boa vontade estão ali ajudando a servir. De vez em quando chama o padre para fazer uma trend, aí a gente tem que fazer. Colocam a gente em cada cilada.
E ai da gente se não for. Eles agora querem me colocar em cima de uma cadeira e girar. Eu disse assim, eu quero que vocês encontrem uma cadeira que me aguente. Se encontrarem, dá certo. Então há uma soma dos profissionais com aqueles que se lançam nesse meio que querem ajudar e servir. Então eles também devem passar por formação. Ultimamente eles estiveram no congresso não, no dia de retiro, de formação, que a Arquidiocese de Fortaleza realizou para o pastoral da comunicação de toda a Arquidiocese. Foi muito bonito. Então, o novo Código de Direito Canônico, ele nos traz que o trabalho dos fiéis, sobretudo dos leigos, na área das comunicações sociais, constitui um dos mais relevantes e incisivos campos de apostolado de animação cristã sobre as realidades temporais. Daqui a pouco eu vou ler, mas já adiantando, o Papa Francisco diz assim, perguntado para ele, sobre a evangelização pelas redes sociais. Aí o Papa respondeu dizendo assim, a evangelização deve acontecer onde as pessoas estão. As pessoas estão nas redes sociais? Disseram, sim. Então temos que evangelizar nas redes sociais. Mas como? Como evangelizar? Do meu jeito? Da minha maneira? Ou me permitindo ser conduzido? O Papa também diz, se deixando conduzir e formar pelos pastores da igreja, pela igreja. Estou falando de uma comunicação de modo mais eclesiástico, mas é a base para entendermos que a Igreja Católica, ela não só valoriza, mas como ela marca a presença e ela valoriza quem está no meio de comunicação evangelizando. Os fiéis, em comunhão com os pastores da igreja, nesse campo da sociedade, por causa do seu direito inerente de anunciar livremente o Evangelho, devem viver e oferecer o dever jurídico fundamental da comunhão, especialmente pelo que se refere ao vínculo da profissão de fé. E aqui eu vou fazer uma parte para o que a gente viu ultimamente pelas redes sociais, na época do Papa Francisco. Quanta gente que se diz católico se levantou contra o Papa Francisco. Esse Papa é isso, esse Papa é aquilo. E ele ficou tão ciente do que estava acontecendo que em vários vídeos, quando alguém dizia para ele, Santo Padre, eu rezo por você, ele brincava, mas ali era a preparação. Reze a favor, não reze contra. Para você ver como os meios de comunicação, as redes sociais são tão importantes. Porque elas atingem diretamente as pessoas, independente de quem seja. Numa conversa com o meu arcebispo emérito, antes de ele se tornar emérito, Dom José Antônio, numa conversa com ele, eu disse assim, Dom, o senhor não tem rede social. Então eu não sei se o senhor está sabendo o que está acontecendo. Mas nem os senhores bispos estão sendo respeitados por uma parcela daqueles que se dizem católicos. E isso é muito grave. A Conferência Nacional dos Bispos não está sendo mais respeitada. Gente, eu fui criado pela minha mãe, que meu pai cedo faleceu, e pelo meu avô materno e minha avó materna, a pedir a bênção aos padres. E quando o vice-bispo, a gente achava que o bispo era o Papa, por causa da mitra, quando o bispo ia lá na nossa
O Papa veio aqui, né? A gente era criança, a ter respeito. O que é respeito nas redes sociais hoje? O que é limite nas redes sociais hoje? Quando se trata do relacionamento ou do falar de pessoas? Qual é o limite? Até onde se pode ir? Isso é ética, isso é moral. Isso é convivência social antes de ser religiosidade. Isso é relação social. Até onde eu posso ir falando de alguém? Ou eu tenho esse direito de falar de alguém? Porque é muito fácil você comprar de uma mesa, botar um celular na sua frente, pegar um vídeo, fazer uma colagem e começar a dizer o que a pessoa falou. O que tem a ver contigo? Quem te deu esse direito? Porque isso é relação social, isso não é igreja, é eclesiologia. Isso é vida e sociedade. Isso é vida do dia a dia, do cotidiano. Você pode e se acha no direito de falar de uma pessoa e expressar o que você pensa de acordo com os seus critérios ou daquilo que você concorda com aquela pessoa ou daquilo que você não concorda. E a coitada da pessoa não está nem sabendo que você está ali destilando o ódio, a raiva, o tempo, falando dela, e ela nem aí, eu nem sabia disso. E a gente viu muito isso nesses últimos tempos, não só em relação ao Papa, mas sobre tantas outras questões. Eu não tenho lado, eu não sou nem A nem B. Eu aprendi a ser uma pessoa de visão, de valorizar aquilo que, de acordo com a minha fé católica, eu acho que está certo, e de não aceitar aquilo que, de acordo com a minha fé católica, não está certo. Mas eu tive a graça, pouco tempo agora, fui convidado para um podcast em São Paulo, em São Bernardo, e, na ocasião, o outro convidado era nada mais, nada menos do que o padre Júlio Lancelotti. Vocês conhecem? Eu já conheci o padre Júlio, de ouvir falar. Eu passei uma época em São Paulo, e ele já fazia o trabalho que ele faz. Eu voltei de São Paulo já há 10 anos, ele já fazia esse trabalho. E quando me disseram que era com ele, o pessoal disse assim: padre, tem algum problema? Eu falei: problema? Você está me dando um presente. Eu, rapaz, sério, mano? Demais. Aí eu cheguei primeiro do que ele lá no estúdio,